Shalom, amados irmãos, é passado mais um Poscaial e é importante a gente dizer sobre esse assunto, né? Porque alguns ainda andam dispersos e desconexos em relação à importância do Poscaial. Portanto, amados, tenham em mente a importância de partir do Ler, que para muitos é uma encenação, mas para outros é uma memória importante, porque foi dito fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então nós temos que fazer sim em memória de Yahushua, porque foi ele que pediu isso. E ele diz aqui, olha, no Ronan capítulo 6, Yahushua é o pão da vida, o Lerem, né? Eu sou o Lerem da vida, o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. O pior, como vos disse, é não acreditarem. Mesmo depois de terem visto, mas alguns virão ter comigo. Aqueles que o Pai me deu, a esses jamais mandarei embora. Eu vim do Shamayal para fazer a vontade de Al-Ru'ul que me enviou, e não a minha. E a vontade de Al-Ru'ul é esta, que eu não perca nem um só daqueles que me deu, antes que os faça viver de novo para a vida eterna no último Yam. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, para que lhe torne a dar a vida no último Yam. Então os Yahudins começaram a murmurar contra ele por dizer que era o pão do Shamayal. O quê? Exclamavam. Se ele não é outro senão Yahushua, o filho de Yahuzaf, cujo pai e a mãe conhecemos, que é isto que diz agora, que veio do Shamayal? Mas Yahushua respondeu, não murmurem, por eu ter dito isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair a mim, e no último Yam os atrairei a todos de novo para a vida. Como dizem as Kaltav, todos eles serão ensinados por Yahu. Aqueles que escutarem o Pai e que dele aprenderem serão atraídos para mim. Aliás, ninguém realmente vê o Pai, só eu vi. E solenemente vos digo que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o Lerem da vida. Os vossos antepassados no deserto comeram maná e morreram. Mas aqui está o Lerem que veio do Shamayal e que dá a vida a todo aquele que o come. Eu sou o Lerem que dá a vida, que veio do Shamayal. Quem comer deste Lerem viverá para sempre. A minha carne é esse pão que darei para dar a vida à humanidade. Então os Yahudim começaram a discutir entre si acerca do que queriam dizer suas palavras. Como nos pode este homem dar a sua carne a comer? E Yahushua repetiu solenemente, vos digo isso, a não ser que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, o seu dan, não poderão ter em vós a vida eterna. Mas todo aquele que comer a minha carne e beber do meu dan tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último Yam, porque a minha carne é o alimento verdadeiro, e o meu dan é a bebida verdadeira. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue está em mim e eu nele. Assim como eu vivo pelo Pai, o qual me enviou e vive eternamente, do mesmo modo aqueles que se alimentam de mim, por mim viverão. Eu sou o pão vindo do Shamayal. E todo aquele que comer este pão viverá para sempre e não morrerá.
Não é o caso dos vossos antepassados que comeram maná e morreram. Essas coisas ele disse enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Bom, no outro texto, né, meus amados, esse aqui é o texto que prova que Yahushua é o lerem da vida. E no outro texto, lá em Coríntios, Shaul fala sobre o momento em que os apóstolos, em que o povo reunido para partir o lerem, para fazer uma ceia, teve um comportamento inadequado daqueles que são dignos de clamar Yahweh. Então Shaul chama a atenção deles e fala que eles são indignos da ceia. E lá ele ensina que no momento em que Yahushua fez a última refeição com os apóstolos, ele então pega o lerem e substitui aquele lerem, vai ser o substituto daquele cordeiro que era degolado no 14 Nissan, que foi ontem, né? E ele pega o vinho e substitui também pelo sangue do cordeiro, aquele que passou pelas portas no Egito e que salvou as famílias Yashurulitas. Então, essa substituição, Yahushua coloca no lugar do cordeiro da primeira aliança. Então, ele faz uma nova aliança. E no final da ceia, ele fala, fazei isso em memória de mim. Até quando? Ele fala, até que eu volte. Então, até a vinda de Yahushua, nós temos que celebrar o Pascaial. Aqueles que fazem caso disso. Celebre em memória de Yahushua, não por mandamento, não por tradição, não por... Não. Porque Yahweh quer as coisas espontâneas, de coração. Aqueles cujo Ruha trabalha, aqueles que fizerem caso disso, porque quando Abiú ofereceu o sacrifício, não havia lei. Quando Abraham ofereceu das pérolas os 10%, e o sacerdote, segundo a ordem, ele trouxe o pão e o vinho para Abraham quando regressava da guerra. Ele também trouxe de coração, não por mandamento, não havia Torá, mas os verdadeiros servos de Al já têm escrito a vontade dele nos corações. Então fica aí, amados, vamos prestar atenção nas coisas, porque o tempo está fechando, já Yahushua está voltando. Então vamos nos aproximar de Yahushua, vamos ter comunhão com ele. Nós somos o Rolial de Yahushua, espalhados como as cocavim do Shomayal, Rolial. Os verdadeiros filhos de Abraham são esses, são os filhos da promessa. Afinal, quando Abraham subiu com Yahutzhak para sacrificar no monte, e o que disse Yahutzhak quando percebeu que não estava levando o animal para imolar? Abraham disse, olha, Yahurim providenciará para nós um cordeiro, Raulial. Yahushua é o nosso cordeiro. Yahushua, o seu sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Louvado seja. Vamos fazer memória disso. E vamos a cada ano comemorar o feito de Yahushua, né? Por nos dar a vida eterna. Como ele disse no texto, né? Temos que comer e beber. E quando a gente fala isso, o pessoal, mas isso é sombra aí. Sim, é sombra. Por isso nós devemos estar comemorando. Afinal, então, shalom a todos.